Caião, você disse uma vez que os autores que mais te influenciaram foram o Kierkegaard e o Jacques Ellul. Dos que mais influenciaram a minha perspectiva de subjetividade existencial na leitura do Evangelho. Tá. Porque eu não considero o Billy Graham um autor. Ele também teve livros, mas não foram os livros dele que me influenciaram. Tá. A pessoa dele no início da minha conversão foi um tapa na minha cara, no meu peito. Foi um puxavanco na minha juventude, dizendo: olha para o mundo e sonha com a terra. Isso veio a mim com um impacto enorme da parte dele em 1973. Assim como outros tiveram. O livro da história do Sadhu Sundar Singh, escrito pelo reverendo Bonerges Ribeiro, foi presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, um livro extraordinário, não tanto pelo livro, mas pela biografia ali narrada de uma pessoa real que viveu no século XIX, no início do século XX, na Índia, que eu tenho amigos que já morreram e que tinham conhecido a ele. Olha isso. Eu ainda conversei com amigos indianos que o conheceram, idosos. E o meu amigo Sam Kamalason, que ainda vive com 80, quase 90 anos, com quem eu falo, mora em Atlanta, nos Estados Unidos, não conheceu o Sundar Singh, mas conheceu muita gente que com ele conviveu. Eu já pensei que ele não morreu. Né? Porque a lenda indiana é que ele foi arrebatado. Porque né? um homem desse, esse homem foi arrebatado. Ele andou na direção dos Himalaias e só encontraram os passos dele na neve e depois nunca mais o acharam. Não foi encontrado por... Não, ele desapareceu aos 33 anos de idade. Era o grande sonho da vida dele, era partir desse mundo com a idade de Jesus, com a qual Jesus morreu. Ele se converteu aos 14. Não foi uma conversão na escola bíblica dominical, foi debaixo do pau cantando, envenenado pelo pai. Isso é uma história... A escola bíblica no meio de do pau, louco, né? meu amigo, Foi ele que disse que queria o evangelho, mas dispensava a xícara inglesa. Ele contava a história de um acontecimento numa estação de trem na Índia. Ele disse que uma vez viu uma pessoa morrer de sede porque foi socorrida por alguém e num lugar onde todos os containers, os recipientes, eram feitos de um determinado material, não me lembro se era de bronze, alguma coisa assim. Mas a pessoa que estava morrendo de sede, de fome, era de uma religião, de uma casta que só permitia beber água em copo de porcelana. E como só tinha o de bronze. Só tinha o de bronze e ela morreu de sede. Aí ele morreu de sede. E ele disse que estava vendo muita gente em todos os lugares do mundo morrendo de sede porque davam mais valor, a casta religiosa dava mais valor ao invólucro do que a água, do que ao conteúdo. E por isso ele tentava fazer de tudo para com todos, para tentar ganhar alguns. No entanto, quando ele foi à Inglaterra, foi recebido lá quase como um Gandhi. Ele viveu antes do Gandhi. E o Gandhi soube dele com muita força. E quando ele chegou na Inglaterra, com aquelas roupas de sadhu hindu, como se fosse assim, uma roupa de um religioso, de um monge hindu, ele tentou virar presbiteriano, vestir paletó e gravata quando se converteu, tudo isso, mas não aguentou. Mas não rolou, não? Não aguentou, disse que para ele parecia que era uma alergia, um negócio aí. Disse, não, Jesus tem que ter a minha cara. Como Jesus na Índia vai parecer um inglês?
E ele era de uma seita que se vestia de um determinado modo. E conquanto ele tenha sido expulso de casa, tentativas de assassinato, apedrejamento, todo mundo dessa seita o perseguia, porque o pai dele era uma figura importantíssima, era governador da região onde eles moravam, e tinha gente querendo agradar o pai e por isso tentava matá-lo. Ele, todavia, nunca mudou de roupa, ele sempre andou como um daqueles que eram do seu povo e da sua etnia. Então ele lá na Inglaterra disse que preferia, de fato, tomar chá, ou seja, ele preferia manter o invólucro no qual ele nascera, do que se tornar um inglês para agradar os aspectos do cristianismo inglês, ou do anglicanismo, ou do presbiterianismo de qualquer natureza, ou de qualquer modelo religioso. Então, essa era a mensagem, mas e aí? Mas aí ele segue, né? Ele cita os dois autores, né? Que é o Kierkegaard e o Jacques Ellul. Uhum. Aí ele fala assim, ó, mas você... uma vez você disse que esses caras te influenciaram, mas que você tinha críticas a ambos. A minha pergunta, Caio, como admirador, também aprecia esses dois autores, é a seguinte: quais seriam essas críticas e discordâncias que você teria? Não, eles só eram pessoas do tempo deles, então eles me influenciaram, especialmente o Kierkegaard, na perspectiva de dar uma roupagem filosófica naquilo que meu pai, sem roupagem filosófica, me ensinava todo dia e praticava o tempo todo. Então, foi muito mais uma questão de estilo, muito mais uma questão de vestimenta, muito mais uma questão de grife na comunicação, no dizer, no expressar, em algumas das metáforas, mas nada que tivesse de fato me surpreendido, porque na prática meu pai viveu infinitamente mais a fé como absurdo do que o Kierkegaard. O Kierkegaard, assim, com todo respeito pelo meu irmão, ele não sabe da missa o terço. Morreu jovem, na Dinamarca, deu lá uma gandaiada, viveu uma paixão não consumada, teve alguns experimentos existenciais, era um cara filosoficamente bem provocado e teologicamente bem contundido, com uma cultura ampla do ponto de vista filosófico e uma concepção de mundo muito menor do que a minha, né? Por exemplo. Então ele vivia no mundo de Newton. Eu já nasci no mundo de Einstein, com outro olhar de tudo, até da luz que está aqui nos iluminando. Ele nunca soube o que é isso, não soube de nada disso aqui. Então, é uma influência que tem o seu limite. É muito mais uma identificação feliz. É a melhor expressão do que influência. Influência mesmo do meu pai, do reverendo Antônio Elias, até do Billy Graham distante, ou do Sundar Sundar Singh, ou de alguns outros, de quem gemeu em oração ao meu lado, né? Muito mais influência espiritual. Essas são identificações, como eu chamo o Kierkegaard, um irmão de leite. Mamamos nas mesmas tetas em períodos diferentes. E o Jacques Ellul, muito mais um provocador de anarquia do Evangelho. Eu já carregava essa anarquia pela minha história. E meu pai também é um ente iconoclasta, meio anárquico. Então eu já tinha aprendido isso do meu pai, tinha aprendido isso da rebelião do meu avô contra as instituições, depois de ser chefe de polícia, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, governador, vice-governador, representar as elites e as instituições, largou tudo, foi cuidar de pobre na casa dele. Porque disse, essa é a melhor maneira de eu servir meu próximo do que no meio desse aparato todo.
Isso já carrega a semente de um anarquismo Tipo subversivo, isso. extraordinário, né? Não é brincadeira. E meu pai foi a mesma coisa. Eu já tinha viajado por dentro dos hippies e de tudo mais, então o anarquismo, como filosofia, estava presente em mim. O evangelho instalou em mim aquela anarquia em relação a não reconhecer poderes, do significado etimológico de anarquia, sem poderes. Porque quando você diz que Jesus é o poder que está acima de todos os poderes, você entra num estado de anarquia implícita, natural. Então eu respeito a tudo por amor, mas não é porque é um poder. É só porque eu sou do bem, eu sou da harmonia, eu sou das significações que promovam o estado de não conflituosidade, de paz, de justiça e de alegria, como é o reino de Deus no coração e deve ser nas relações humanas. É isso que eu busco. Isso não tem nada a ver com medo de nada, com lei nenhuma, com autoridade nenhuma. Se tirarem todas as autoridades da terra, não muda nada para mim. E se trouxer um imperador também não muda nada. Não muda nada. Então, nesse sentido, eu sou um pacote de anarquia. Porque nenhuma ideologia pode contar comigo, nenhuma filosofia tem a minha lealdade, nenhuma teologia tem a minha subserviência, nenhuma expressão de exousia, de poder, autoridade, sejam no nível humano, sejam em principados, potestades e poderes, tenham a minha obediência, só terão a minha obediência se estiverem na prática do bem. O que não está na prática do bem tem a minha desobediência. O que está na prática da injustiça tem que contar com a minha subversão. Aquilo que vem carregado de maldade contra o próximo tem que me olhar como um adversário. É assim que eu sou. Sem bandeira, sem estandarte, sem insígnia, sem símbolo, me gloriando na cruz de Cristo. Quem diz, como Paulo, eu me glorio na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, eu para o mundo? É um anarquista, é um cara que não está segurando o bastião de ninguém, que obedece não aos cetros, mas apenas ao ordenamento entre os cetros de poder e a justiça do reino de Deus. Se eles se alinharem, eu sou o cidadão mais obediente. Se, todavia, a Constituição me mandar desobedecer o Evangelho de Cristo, eu enfrento a Constituição e sou considerado um marginal. Se a religião me mandar fazer algo diferente do que me ensina Jesus, eu serei um herege, um apóstata da religião e serei anarquicamente um servo obediente do Evangelho de Jesus. É fácil de entender. E o Jacques Ellul me deu o substanciamento histórico desse espírito nos seus 44 livros que eu li, todos. Me deu a consubstanciação histórica desse processo. Agora, isso já estava em mim antes de eu saber da existência de Jacques Ellul. Eu já praticava isso naturalmente pelo casamento da história da minha vida com o Evangelho de Jesus. Nesse sentido, a coincidência foi extraordinária. Meu avô, sem falar de Jesus, foi um dos maiores cristãos que eu já ouvi falar tão perto de mim que eu não cheguei a conhecer, mas cujo ser eu senti, porque eu abria o seu armário, que ainda ficou cheio dos seus paletós durante muito tempo na casa da minha avó. Eu nasci 3 anos depois, mas aquele cheiro de antiguidade com naftalina e as histórias que eu ouvia dele cresceram como um evangelho de humanidade e de compromisso com a consciência.
que foi o que dele nos veio como legado, não só para mim, mas para todos os meus que aprenderam dele. E aprenderam desse evangelho sem nem saberem que isso já era evangelho. Já era proto-evangelho plantado lá dentro da minha casa, da minha família, há 2, 3 gerações.